E aí, beleza? Há alguns anos no Japão, a guerra era constante e todas as terras estavam em ruínas. Além disso, uma seca massiva causava fome generalizada. Nesse cenário de horror, uma mulher pobre e fraca caminhava lentamente pelas trilhas acidentadas, descalça. Grávida e sem ninguém para ajudá-la, ela foi a um templo e deu à luz sozinha, chorando pela dor intensa. De repente, uma fera os atacou. Então a mulher pegou um machado e a derrubou. Apesar de fraca e faminta, ela alimentou o bebê com os últimos restos de seu leite materno. Mais tarde ficou tão louca de fome que, ao encontrar um cadáver, o viu como carne, assim como seu próprio filho. Ela poderia simplesmente assá-lo e comê-lo, mas não o fez. Para evitar a tentação, o abandonou. 8 anos depois, o garoto pegou o machado da mãe e vagueia pelas terras, matando e comendo humanos. Ele atacou uma família inocente e matou todos os membros. Então os comeu. Um dia encontrou um monge indefeso em uma ponte e se preparou para cumprir seus deveres animalescos. Mas o monge era muito habilidoso, desviando facilmente de seus ataques e desarmando-o. O monge percebeu que o garoto era um canibal e nem sabia falar como um humano normal. Ele nocauteou o garoto e o levou para uma caverna. Lá ele cozinhou uma boa comida e o garoto comeu como um cão. O monge disse que humanos não foram feitos para se matar, mas para se ajudar. Então ele deu mais comida ao garoto. Em troca, ele o forçou a recitar seu antigo mantra budista. O garoto conseguiu falar pela primeira vez, mesmo que fosse apenas um mantra que ele não entendia. Então o monge lhe deu a comida e o nome de Ashura. O monge continuou sua jornada e Ashura o seguiu. Mais tarde, um homem chamado Sitiro e algumas crianças levavam um tronco para sua aldeia. Uma das crianças caiu de fadiga, então Ashura correu para comê-la, mas Sitiro o chutou. No entanto, um pássaro enorme atacou o garoto inconsciente. Então Ashura lutou contra o pássaro e o afastou. Em troca, Sitiro lhe deu um pouco de comida. As outras crianças disseram que ele era como um cachorro, e Sitiro e os garotos continuaram levando o tronco. Eles tinham que passar por outra aldeia, mas algumas crianças jogaram pedras neles e exigiram pagamento para deixá-los passar. Sitiro não tinha nada para pagá-los, então os garotos jogaram mais pedras. Uma dessas pedras atingiu acidentalmente Ashura, que seguia atrás. Ele ficou absolutamente furioso e entrou em modo berserker contra as crianças. O sujeito simplesmente mordeu o pescoço do garoto como se fosse um bom cheeseburger. Mas acontece que o pirralho que Ashura matou era, na verdade, o único filho do senhor daquela aldeia. O senhor foi ao local com seus guardas e exigiu saber quem fez isso. Ao descobrir que foi Ashura, ele o perseguiu por toda a aldeia e pelas colinas. O senhor o alcançou e eles se confrontaram, mas Ashura se agarrou a ele e também mordeu seu pescoço. Então eles lutaram perto da beira de um penhasco e Ashura realmente caiu. Mas ele sobreviveu porque caiu sobre montanhas de cadáveres. No entanto, ele ainda estava ferido e não conseguia andar direito. Um dia, uma bela aldeã chamada Wakasa encontrou Ashura sangrando no rio. Wakasa o levou para uma cabana abandonada e colocou um ferro em brasa em suas feridas para estancar o sangramento. Então ela o enfaixou e o alimentou com bolos de arroz. Wakasa continuou a cuidar de Ashura, trazendo-lhe comida e bebida secretamente. Toda vez que Ashura recitava o mantra que o monge o ensinara antes de comer, Wakasa ficava animada. Ela o ensinou a falar, mesmo sendo muito arriscado para ela. Wakasa continuou escondendo Ashura dos outros aldeões. Um dia, ao voltar para a casa do trabalho no campo, ela viu que Ashura havia ido até lá para vê-la. Então ele a levou para um local isolado nas colinas, onde ninguém podia vê-los. Mais tarde, Wakasa falou sobre como gostaria de deixar a aldeia e fugir para a cidade com Sitiro. Uma noite, ela trouxe comida para Ashura, mas foi embora sem falar com ele. Mais tarde, enquanto estava trabalhando, ele pegou a foice dela e foi embora. Mas ela o acalmou e o abraçou até que ele sorriu. Depois, ela cozinhou para ele e depois voltou para casa. Sitiro a esperava. Mais tarde, começou a chover e Ashura foi procurar Wakasa. Ele a encontrou com Sitiro em sua cabana isolada. Enquanto eles discutiam seus planos de fugir daquela aldeia, Ashura ficou com ciúmes. Então pegou o machado que estava do lado de fora e entrou. Ele pulou e atingiu Sitiro, ferindo-o. Então Ashura começou a bater no chão de frustração. Wakasa ficou com raiva dele
e gritou, chamando-o de demônio, o que o deixou ainda mais triste. Ele deixou a aldeia repetindo a palavra demônio. Naquela noite, um enorme deslizamento de terra desceu das colinas e destruiu a aldeia inteira. Ashura sobreviveu porque não estava mais lá. Algum tempo depois, o mesmo monge chegou à aldeia e testemunhou a morte e a destruição que ocorreram. Ele fez uma pequena oração a Buda. Então ele encontrou Ashura, que estava chorando e dizendo que teria sido melhor se não tivesse nascido. O monge ficou surpreso que Ashura agora podia falar. Ashura continuava dizendo que não era humano, mas um demônio. Então ele atacou o monge, mas o monge o derrubou e disse que Ashura tinha um coração humano. Então ele pegou seu machado e cortou seu próprio braço como um sacrifício a Buda. Ele ofereceu seu braço para Ashura comer, mas Ashura percebeu que não queria comer a carne de alguém que ele conhecia pessoalmente. Então ele fugiu. Enquanto isso, o Akasa e seu pai estavam passando por dificuldades porque o deslizamento de terra destruiu todas as suas plantações e eles não tinham nada para comer. Um dos aldeões sugeriu que o pai vendesse o Akasa por um preço alto em troca de dinheiro para sobreviver, mas o pai gritou com o homem, dizendo que nunca venderia sua própria filha. O Akasa saiu para pedir comida, mas é claro que ninguém tinha nada para dar. Nem mesmo Sitiro podia ajudá-la. Com o tempo, tanto o Akasa quanto seu pai ficaram fracos. Eles começaram a morrer. Sitiro tentou pegar um pouco da comida de seu grupo, mas as outras crianças também estavam famintas e, em vez disso, o confrontaram. Ashura viu a situação difícil em que o Akasa se encontrava. Então ele foi e matou um dos cavalos da casa do Senhor. Então ele levou a carne do cavalo para alimentar Mukasa. Quando o Senhor descobriu que Ashura ainda estava vivo e matando seus cavalos, ele chamou todos os aldeões para caçá-lo. Ele ofereceu uma recompensa de muito arroz para quem matasse Ashura. O pai de Wakasa também se preparou para participar da caçada. Mas nesse instante, o próprio Ashura entrou na casa deles e colocou a carne de cavalo na frente deles. Tanto Wakasa quanto seu pai quase enlouqueceram de tentação. Mas Wakasa jogou a carne fora, pois acreditava que era carne humana. Mesmo quando ele disse que era carne de cavalo, ela não acreditou. Mas o pai dela sim. Ashura lhe deu metade da carne, que ele devorou crua. Então ele fugiu secretamente. Ashura chorou e implorou ao Wakasa para pegar a carne. Ele disse que só queria ajudá-la para que pudessem ser amigos como antes. Mas o Wakasa ainda o odiava e se recusou a perdoá-lo. Em vez disso, ela decidiu apenas deitar e morrer. Ashura chorou e disse que queria que ela vivesse, que ela devia viver. Nesse instante, o Senhor chegou com todos os aldeões trazidos pelo pai de Wakasa. Então Ashura correu em direção a eles e desviou de todos os seus ataques, e ele fugiu para a floresta. A aldeia inteira o perseguiu, e suas tochas iluminaram a noite. Ashura emboscou muitos aldeões e os matou um por um. O Senhor o perseguiu sozinho, mas Ashura se escondeu na grama. Então ele surpreendeu o Senhor e o derrubou de seu cavalo. Ashura literalmente eliminou o Senhor com um único golpe, que simplesmente caiu e morreu. Ashura então fugiu enquanto os aldeões ainda o perseguiam. Eles conseguiram prendê-lo em uma ponte quebrada e a queimaram dos dois lados. Então Ashura correu em direção a uma das extremidades e pulou, mas não adiantou e ele caiu. Algum tempo depois, Sitiro e os meninos levaram o cadáver de Wakasa embora. No caminho, Sitiro vê Ashura, mas nenhum dos dois faz nada ao outro. Eles apenas passam, afinal, ambos têm sua própria dor. Mais tarde, Ashura já cresceu e também é um monge. Ele faz esculturas de Buda de madeira, enquanto o monge mais velho diz que Ashura aprendeu a viver apesar de todos os problemas que enfrentou. E é isso que torna a humanidade tão bonita. Anos depois, a Terra não está mais estéril e sofrendo. Agora é rica, verde e próspera. Enormes cidades surgiram e as pessoas parecem estar bem. Terminando assim, Ashura, animação de terror e drama de 2012. E eu espero você do outro lado da ponte.